queria fazer um exercício com os irmãos. O que é que... Mas eu queria que dissessem a primeira palavra que vos vem à cabeça, ok? Primeira palavra. Pronto, filtrem um bocadinho, não é? Se vier uma cena assim muito fora, muito a despropósito. Mas a primeira palavra que vos vem à cabeça quando eu disser uma palavra, ok? Não é para pensar, é para dizer. O que é que vos vem à mente quando ouvem a palavra poder? Cristina? Jesus? Ah, que bom, que bem. Mais. Primeira palavra. Dinheiro. Primeira palavra, é a primeira palavra. Mais. Hã? Controle. Salvação. Domínio. Destruição. Mais alguma palavra diferente que vos veio à mente? Governo. Boa. Ambição. Salvação. Já disseram. Mais alguma palavra diferente destas que ouvimos? Não? Boas palavras. É um bom exercício. Que nos vem à mente quando ouvimos a palavra poder. Porquê é que estamos a falar em poder? Porque estamos no capítulo 8 de Marcos, desta série Jesus no Centro, a história da salvação. E no capítulo 8, já temos nos capítulos anteriores visto a Jesus a manifestar poder de uma forma sobrenatural. E no capítulo 8 temos mais demonstrações do poder de Deus, do poder sobrenatural de Deus. E hoje vamos falar sobre isso. Vamos ver que Jesus, se eu tiver aqui, aí, já está. Foi efeito retardado. Já estava ligado, já estava. Jesus é o centro do poder de Deus. Vamos ver isto, vamos falar do poder de Deus, mas vamos antes ler a passagem, Marcos 8, podem abrir. Vamos ler este capítulo. Quem é que quer ler aqui? Cristina, podes ler aqui, por favor? Podes vir aqui. Assim toda a gente te vê. Podes ler aqui, olha, está aqui. Pouco tempo depois, juntou-se outra vez em volta de Jesus uma grande multidão. Quando já não havia comida, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena desta gente que anda comigo há 3 dias e não tem nada para comer. Se os mando para casa com fome, vão cair de fraqueza pelo caminho. E alguns vieram de longe. Mas os discípulos responderam-lhe: Aonde é que vamos buscar pão para tanta gente neste lugar deserto? Jesus perguntou: Quantos pães têm aí? E eles responderam: 7. Então Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Pegou nos 7 pães, agradeceu e partiu-os e os dando aos discípulos para os distribuírem pelo povo. E eles assim fizeram. Também tinham alguns peixes que igualmente agradeceu e entregou aos discípulos para os distribuírem. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ainda se recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram cerca de 4.000 pessoas. Depois, Jesus mandou o povo embora. Entrou no barco com os discípulos e foi para a região da Dalmanuta. Chegaram os fariseus e puseram-se a discutir com Jesus. Queriam que ele lhes desse uma prova, que fizesse qualquer sinal vindo do céu. Jesus suspirou profundamente e disse: Por que é que esta gente me pede um milagre? Digo com toda a franqueza que não lhes vou fazer nenhum sinal. Então deixou-os, tomou e tornou a entrar no barco e foi para a outra banda do lago. Os discípulos esqueceram-se de levar comida e só tinham um pão no barco. Então Jesus recomendou-lhes: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e do rei Herodes. E os discípulos discutiam entre si porque pensavam que Jesus tinha dito aquilo por eles não terem pão. Jesus percebeu-se e disse: Por que é que estão a discutir por não terem pão? Não percebem nem entendem? Têm o coração tão endurecido? Se têm olhos e ouvidos, e por que é que não veem nem ouvem? Não se lembram? Quando partiu os 5 pães para dar de comer a 5.000 pessoas, quantos cestos recolheram com sobras? 12, disseram eles. E quantos recolheram quando partiu os 7 pães para 4.000 pessoas? 7. E Jesus acrescentou: Então, ainda não compreendem? Jesus e os discípulos chegaram a Betsaida. Trouxeram um cego e pediram a Jesus que lhe tocasse. Ele pegou na mão do cego e levou-o para fora da povoação. Depois chegou-lhe saliva aos olhos, colocou as mãos sobre ele e perguntou:
Vês alguma coisa? O homem abriu os olhos e disse: Vejo sim, vejo pessoas que parecem árvores a caminhar. Jesus pôs-lhe outra vez as mãos nos olhos e quando o homem voltou a abri-los, já via perfeitamente tudo quanto estava em volta. Mandou-o para casa e disse-lhe que não entrasse de novo na povoação. Hoje queremos olhar para Jesus. Estavas lançada. Obrigado. E hoje queremos olhar, não é? Queremos olhar para Jesus em Marcos 8. E queremos compreender isto, que Jesus é o centro do poder de Deus. E uma coisa muito importante, eu continuo a não ter aqui... Isto está mesmo de efeito retardado. A tecnologia hoje, os irmãos quando forem lá para trás orar, no início, orem pela tecnologia. Não, é para ir para trás. Desculpa. Isto não estava ligado. Estava aqui a meio. Às vezes não é tecnologia. Não é? Às vezes é... Quem é zelha aí não sabe. Aquilo que move Jesus é a base do poder de Deus. Nós queremos perceber qual é a essência do poder de Deus. O que é que move Jesus? Aquilo que move Jesus, quando Jesus manifesta o poder de Deus, isso é a base do poder de Deus. Qual é a base do poder de Deus? Disseram aqui várias palavras. Ambição, controlo, destruição, várias outras palavras. Será que esta é a base do poder de Deus? Será que esta é a base? Será que esta é a essência do poder de Deus? O que é que move Jesus? Será que é isto que move Jesus quando manifesta o poder de Deus? É o amor. O que é que move Jesus? É o amor. E vamos ver 4 pontos neste capítulo que Marcos usa para nos mostrar qual é, de facto, a base e a essência do poder de Deus. Nós precisamos de perceber isso. É muito importante nós percebermos isso, porque só assim é que nós vamos poder testemunhar corretamente. Okay? Nós temos a missão de testemunhar. É exatamente isso que Jesus diz em Atos 1:8, quando, antes de subir aos céus, e diz aos discípulos para esperarem lá em Jerusalém. Porquê? Porque eles iam receber o quê? Poder. Iam receber poder ao descer sobre eles o Espírito Santo para ser o quê? Testemunhas. Testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos lugares mais distantes do mundo, ou seja, em todo o lado. E o povo de Deus recebe poder para testemunhar. E se nós não entendermos o que é o poder de Deus, qual é a essência do poder de Deus, nós vamos dar um mau testemunho. Então, para nós darmos um bom testemunho, para nós testemunharmos bem, nós precisamos de entender qual é a essência do poder de Deus. Precisamos de ser movidos pela mesma coisa que move Jesus, quando manifesta o poder de Deus. Ou seja, o mais importante aqui não são as manifestações. Há muito tipo de manifestações. O mais importante aqui é o que está por trás dessas manifestações. O que está na essência dessas manifestações. Porque pode haver muita manifestação muito vistosa e que não tem nada a ver com Deus. E é fácil a gente deixar-se enganar. Mas a ideia aqui é nós não nos deixarmos enganar. Primeiro ponto, vemos aqui no início que o poder de Deus manifesta-se na forma de suprimento de necessidades. Jesus está diante de uma grande multidão, a multidão estava a seguir Jesus há vários dias, e a multidão estava cansada, com fome, longe das aldeias, num deserto, e os discípulos, aparentemente, estavam tranquilos com isso, mas havia alguém que não estava tranquilo. Não é? Jesus não estava tranquilo com aquilo. Ele diz, eu estou com pena desta gente que anda comigo há 3 dias e não tem nada para comer. Alguém tem aí outra tradução, além sem ser a Bíblia para todos, que diga outra palavra? Sem ser pena? Ninguém tem outra tradução? Tenho compaixão. De facto, essa palavra é melhor, é mais aproximada do original. No grego, eu não vou me atrever a dizer aquela palavra que está ali, mas significa ser profundamente tocado nas emoções mais íntimas. Esta palavra é muito intensa, é muito profunda. Pena, de facto, não é uma boa escolha para a tradução. E em todas as traduções têm as suas falhas e as suas, enfim, ficam aquém em algumas coisas e são corretas em outras. Por isso é que é bom a gente ter várias traduções, comparar.
e a aplicação da Bíblia, tem uma opção de comparação, de traduções. Podem usar isso que é bom. Mover-se nas vísceras diante da dor do outro é algo mesmo profundo. E Jesus é movido por isto. Jesus é movido por este sentimento tão profundo. E essa compaixão de Jesus manifesta-se na forma de cuidado prático. Aquilo que Jesus sente não fica só lá dentro. Aquilo que Jesus sente traduz-se em coisas concretas. E uma das coisas em que se traduz é em cuidado, suprimento de necessidades. Jesus vê uma necessidade e move-se em resposta a essa necessidade por compaixão. Não é por exibicionismo. Não é para toda a gente ficar muito grata a ele. Não é para mostrar ali um número de circo. É para suprir necessidades. É por amor. É por compaixão. E então o milagre é consequência natural de um coração cheio de amor. O milagre vem, não é para toda a gente ficar ele sabe fazer coisas tão incríveis. Não, um milagre vem de um coração cheio de amor. É para manifestar o amor de Deus. O milagre não é o fim, o milagre é um meio. Okay? E nós muitas vezes vivemos como se o milagre fosse o fim, o objetivo. Não é. O milagre é um meio de Deus manifestar o seu amor. João escreve na sua primeira carta: meus filhos, não amemos com palavras e discurso, mas com ações e com verdade. Ou seja, sempre que há amor, há cuidado. Sempre que há amor, há o movimento. O amor é de ação. O amor não é de sentimento que fica só cá dentro. O amor é de ação. Queremos saber se alguém tem o poder de Deus? Então vamos olhar para a forma como essa pessoa cuida dos outros. Queremos saber se nós temos o poder de Deus, se nós estamos a manifestar o poder de Deus? Vamos olhar para a nossa vida e ver se nós estamos a cuidar dos outros. Se nós estamos atentos às necessidades dos outros e a supri-las. E vamos olhar e vamos pedir a Deus que sonde o nosso coração para ver se a nossa motivação é de facto o amor de Deus. Se a nossa motivação não é que as outras pessoas fiquem dependentes de nós. Se as outras pessoas fiquem a achar que nós é que somos o suprimento da vida delas. Isso não é amor. Isso é o ego. Isso é o ego a querer absorver para ter admiração, reconhecimento, adoração. Temos que olhar não só para aquilo que estamos a fazer, mas para as motivações do nosso coração. Como Jesus. Jesus fez o que fez, ele supriu necessidades, mas era porque ele tinha um coração cheio de amor, cheio de compaixão, que se moveu no seu íntimo por causa das pessoas, por causa daquela gente. Essa é a prova dos 9, não é? Se estamos de facto a agir, todos nós somos chamados para cuidar e alimentar de outros. Não são só alimentar os outros, não são só os líderes, não são só os pastores, não são só... Nós já falamos muito disso na série sobre mutualidade. O uns aos outros. Todos são chamados para cuidar uns dos outros. Claro que há pessoas com mais responsabilidade no reino, ordenadas por Deus, e é importante perceber isso, que têm a responsabilidade de cuidar dos que cuidam, né? E também precisam de ser cuidados. Mas todos somos chamados para cuidar e alimentar outros. Todos. Ninguém se pode sentar à sombra da bananeira e dizer outros que façam, os outros que façam. Não. Todos nós somos chamados. O texto aqui, eu podia aplicar este texto, e podemos aplicar este texto, ou podíamos aplicar este texto, dizendo: Deus vai suprir as nossas necessidades. Aleluia, Deus vai multiplicar o nosso pão. Deus vai nos dar tudo o que nós precisamos. Podíamos aplicar assim este texto. E é verdade, Deus vai suprir as nossas necessidades. Queremos nisso? Queremos. Mas não é essa a aplicação principal deste texto. A aplicação principal deste texto é: os discípulos de Jesus alimentam outros com o poder de Deus que está neles.
Com aquilo que Deus nos dá, nós somos chamados a alimentar outros. Essa é que é a aplicação principal deste texto. A aplicação principal não é eu e as minhas necessidades, é eu suprindo as necessidades dos outros com o suprimento que Deus me traz a mim. Essa é a aplicação deste texto. O poder de Deus chama-nos a agir como cooperadores do cuidado divino. Deus chama-nos para cooperar com Ele, para colaborar com Ele na obra. Esse é o nosso chamado. E cuidar, alimentar, é fazer parte do milagre. Os discípulos fizeram parte do milagre. Jesus chamou-os para participarem naquele milagre que Ele estava a fazer. E Ele chama-nos para isso. Ele chama-nos para participarmos no milagre. E nós precisamos de sentir essa responsabilidade. Porque temos essa responsabilidade, esse chamado da parte de Deus, para participar no milagre. Amém? Podemos passar ao segundo ponto. Primeiro é o amor de Deus, o poder de Deus manifesta-se no suprimento das necessidades dos outros. O segundo, vemos nesta passagem que a essência do poder de Deus é muitas vezes distorcida. Quem é que não entendia o poder de Deus? Os fariseus, que aparecem logo na passagem a seguir, em Marcos 8, de 11 a 13, e começam a discutir com Jesus. O que é que eles pedem a Jesus? O que é que eles pedem? Depois de Jesus multiplicar pães e peixes por milhares de pessoas, o que é que eles pedem? Um sinal. Um sinal. E depois de Jesus alimentar milhares de pessoas com meia dúzia de pães e peixes, eles queriam um sinal. Interessante, não é? Queriam um sinal. O que é que Jesus responde? Como é que Jesus reage àquele pedido? Jesus suspirou profundamente e disse: porque é que esta gente me pede um milagre? Digo com toda a franqueza que não lhes vou fazer nenhum sinal. Sabem, os fariseus não estavam interessados em conhecer Jesus, não estavam interessados em conhecer a verdade sobre Jesus. Eles não estavam interessados nisso. Ou seja, eles estavam interessados em encontrar alguém que correspondesse àquilo que eles esperavam que fosse o poder de Deus manifesto no Messias. Né? Se és o Messias, então faz aqui alguma coisa, tens que fazer melhor do que isso, tens que fazer alguma coisa mais incrível. Curar pessoas, expulsar demónios, não, isso não chega. Né? E vemos tudo o que está para trás. Estamos no meio do Evangelho de Marcos, tem 16 capítulos, estamos no 8. Tudo o que Jesus já tinha feito para trás. Eles tinham visto, mas ainda queriam um sinal. Porquê? Porque aquilo que Jesus tinha feito não correspondia às expectativas deles. Eles queriam uma coisa mais, queriam uma coisa assim mais vistosa. Mais wow. Só que o poder de Deus não é espetáculo. O poder de Deus não é espetáculo. O nosso problema é que nós estamos à espera que Deus manifeste o seu poder de acordo com as nossas expectativas. Esse é o nosso problema. Mas Deus não é obrigado a corresponder às nossas expectativas. Deus tem a sua própria agenda. E o objetivo para nós, o nosso propósito, é nós encaixarmos na agenda de Deus. Não é Deus encaixar-se na nossa. Nós gostamos de ver coisas muito maravilhosas, gostamos de grandes sinais, não é? Nós queremos que Deus faça coisas assim. Não chega para nós Deus abençoar pessoas, Deus curar pessoas, Deus restaurar pessoas. Isto não chega para nós. Nós queremos ver coisas de maior dimensão. Queremos ver um mar aberto, queremos ver fogo do céu, queremos ver coisas que correspondam à nossa ânsia por exibição, a nossa ânsia por espetáculo. E muito mais no nosso tempo, em que o espetáculo é muito apreciado, não é? Nós vivemos num tempo em que tudo é bem montado. Não sei se já viram, se têm visto os concertos de hoje em dia, não é? Das bandas que andam aí. Eu estava a ver um concerto dos The Weeknd, ou do The Weeknd.
grandes produções, tudo ali pensado ao pormenor. Não é? Às meninas, um concerto da Taylor Swift. Não é? Como é que é? Com elevadores e voam e tal. E aquilo é com montes de produção, grandes bailarinos e bailarinas, milhares e milhares e milhares de euros ali investidos, grandes multidões. Nós apreciamos um bom espetáculo, certo? Nós apreciamos um bom espetáculo, queremos um espetáculo bem montado. Então a nossa expectativa é que Deus nos monte também um bom espetáculo. A nossa expectativa natural. Mas Deus não tem que provar nada. Deus não tem que provar mais nada. Deus não tem que nos convencer. Ele já demonstrou o seu amor na cruz. Esse é o maior de todos os sinais. Tudo o que Deus tinha de fazer de mais incrível, Ele já fez. E agora tudo o que nós vemos são réplicas disso. É tipo um terremoto. O terremoto acontece, depois vêm as réplicas. Não é? E o que nós vemos são réplicas disso até Jesus vir pôr tudo definitivamente em ordem. Até Jesus vir, aí sim, ainda vamos ter um espetáculo, ainda vamos ter alguns espetáculos, né? Assim, de grande dimensão, né? Como vemos lá em Apocalipse, quando chegar a hora. Mas não é quando nós queremos, é quando Deus quer. Porque sim, Deus faz coisas incríveis, enormes e de grande dimensão. Deus faz isso também. Mas não é em resposta às nossas expectativas, é pela agenda dele. Ele tem a sua agenda. E nós andamos atrás da nossa agenda, andamos atrás dos nossos desejos, andamos atrás das nossas expectativas e por isso é que nós não recebemos de Deus. E é isso que Tiago diz. Se pedem e não recebem é porque pedem mal, pedindo coisas que só servem os vossos prazeres. Para que é que nós queremos ver o poder de Deus? Para que é que nós queremos ver manifestação? Para quê? Para satisfazer os nossos anseios e desejos. Esse é a nossa tendência natural. Agora, o amor de Deus tem sempre um objetivo, que é produzir alguma coisa. Qual é o objetivo de Deus? É produzir o quê? É manifestar o quê? O poder de Deus tem um objetivo, que é manifestar o quê? Já dissemos. É o tema desta série. Cristo no centro. É sempre esse o objetivo. O objetivo é colocar Cristo no centro. E o que é Cristo? O que é Cristo? Como é que nós sabemos que Cristo está no centro? Como é que nós sabemos que Cristo está no centro? Como é que Cristo se manifesta? Quando o amor está no centro. Quando o amor está no centro. E como é que se vê que o amor está no centro? Como é que se vê isso? Porque eu posso dizer, o amor está no centro. Com as nossas atitudes. Nossas atitudes é uma boa... Quais atitudes? Mas quais atitudes? Manifestação de amor, cuidado, mas quais? Concreto. Que tipo de atitudes? Hã? Como? Mas como? Fazemos o quê? Cuidando como? Mas como? Como? Amando como? Já vimos isso, sim. Alimentando, sim. Mais? Ligando. Estar atentos. Não explodir, preferência, não é? Mais? Sim, mas como? Pedindo perdão quando falhamos, sim? Mostrando graça aos outros que falham, sim? Não condenando quem falha, mas mostrando graça e dando oportunidade de restauração. Sim? Também? É assim que se vê. Pensando, não que eu esperava alguma coisa, mas pensando porque é que aquela pessoa não agiu de acordo com aquilo que eu esperava. Porque se calhar o problema é meu. De eu esperar alguma coisa que se calhar ou não era realista ou a pessoa não sabia porque eu não disse. Estava à espera que ela adivinhasse. Não é? Há um sexo que faz mais isto que outro, mas não.
Não vou estar aqui a dizer. Eu não disse nada, não disse. Vocês é que estão a pensar, não sou eu não disse nada. Então, o poder de Deus não é um número de circo, mas é uma oportunidade de expressar o amor divino. É uma oportunidade de expressar o amor. É assim que o poder de Deus, é assim que se vê o poder de Deus em ação. No próximo ponto, nós vamos perceber a raiz do erro dos fariseus. Vamos mais fundo. Porque é um erro em que facilmente também caem quem? Os discípulos de Jesus. Não só os fariseus caem nesse erro. Eu roubei aqui a imagem do Tom. Obrigado, Tom. Porque achei interessante e encaixa muito bem aqui. Qual é a raiz do erro? Das nossas más interpretações do poder de Deus. Qual é a raiz? Jesus diz-nos que são corações endurecidos, corações secos. Um coração endurecido não consegue reconhecer o poder de Deus. Não consegue reconhecer o verdadeiro poder de Deus. Consegue, os fariseus, se Jesus abrisse o céu e mandasse assim fogo do céu, né? Aí eles diziam, sim, é o poder de Deus. Agora, aquilo que Jesus fez, para eles não... Porque eles tinham uma interpretação do poder de Deus estreita, né? E estavam à espera que aquilo... Porquê é que eles estavam à espera? Por causa dos corações deles. Por causa dos corações endurecidos. Porque a preocupação dele não era as pessoas que Jesus estava a alimentar e as pessoas que Jesus estava a curar. A preocupação deles não era essa. A preocupação deles era outra. A preocupação deles era, em particular, que o Messias viesse e libertasse Israel de todo aquele domínio de vários povos que Israel teve a oprimir. Né? Vários povos que tiveram a oprimir Israel, melhor dizendo. E eles estavam à espera de... Eles não estavam preocupados com as pessoas. Eles estavam com uma agenda política, uma agenda... eles estavam com uma agenda também de... estavam com uma agenda de saciar a fome deles por espetáculo. E havia outras coisas no coração deles. Mas não vamos falar mais dos fariseus, vamos falar dos discípulos de Jesus. Vamos falar de nós. Vamos falar de nós. A raiz do erro sobre o poder de Deus é o coração endurecido. É um problema de coração. Não é um problema só de informação. Nós temos que perceber, se nós temos uma ideia errada sobre o poder de Deus, que não é só uma informação, não é só uma coisa intelectual, é algo mais profundo. E nesta passagem de 14 a 20, do versículo 14 a 21, os discípulos, depois de tudo aquilo, achavam que Jesus estava preocupado com a falta de pão. Vejam lá, Jesus tinha alimentado milhares de pessoas pela segunda vez. Já era a segunda vez que Jesus estava a fazer isto. E eles achavam que Jesus estava preocupado com a falta de pão. E o que é que eles mostram? Mostram não só uma falta de entendimento, mas uma incredulidade. Um problema de coração. Jesus recomendou-lhes, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Já vemos que esse problema dos discípulos vinha de um certo espírito farisaico que os estava a contaminar. Portanto, atenção, o espírito dos fariseus contamina-nos. Nós não estamos imunes a esse espírito. É muito fácil nós olharmos para os fariseus e dizerem, são os crápulas, os cafajestes. Não é? Somos pessoas horríveis. Não é? E sentirmos muito bem connosco próprios, que nós reconhecemos tudo, sabemos tudo, nós fazemos tudo bem. E eles é que eram... Mas não. E esse espírito contamina-nos facilmente. Onde é que está esse espírito? Jesus vai lá ao ponto, que é o ponto que nós precisamos que Jesus vá na nossa própria vida, que é o nosso coração. Mais do que a informação, nós precisamos que Jesus toque no nosso coração. Que Ele sonde o nosso coração. Que Ele nos mostre onde é que estão os nossos caminhos errados, onde é que está o nosso espírito errado. Porquê é que estão a discutir por não terem pão? Não percebem nem entendem? Têm o coração tão endurecido. Está aqui. Está aqui a raiz. Nós gostávamos, e os discípulos também, de certeza,
Gostávamos que Jesus andasse assim mais na superfície, não é? Que Ele nos dissesse, olha, não vais por aí, vai por ali, tranquilo. Olha, não faças assim, faz antes assado, é melhor. Olha, isto que tu pensas não está muito certo, é mais assim. Nós gostávamos disso. Só que Ele não se contenta com isso. Ele vai ao profundo. Ele vai às nossas motivações. Ele vai ao nosso caráter. Ele vai ao nosso coração. E seguir Jesus, irmãos, e seguir Jesus é estar disponível para ser posto em causa. É estar disponível para ser desafiado. É estar disponível para entender as nossas próprias fragilidades, vulnerabilidades. Isto é muito bonito de se dizer e de dizer que sim, é verdade, muito bem, amém. Mas nós temos que estar prontos para passar pelos processos. Quando eles vêm. Que vão doer. O coração endurecido, irmãos, tem que ser trabalhado. E é fácil trabalhar a camisa que eu visto. Olha, em vez de vestir uma camisa azul, vou vestir uma camisa amarela. É fácil trabalhar isso. É fácil trabalhar, olha, olha, agora nos instrumentos, em vez de fazer um dó, vou fazer um lá. Em vez de pensar assim, em vez de pensar na igreja como uma religião, vou pensar na igreja como família. Isso é fácil. Essas teorias e essas ideias são fáceis de mudar. Agora, viver as coisas num processo de transformação, isso já é outra coisa. E nós precisamos de ser desafiados, irmãos. Nós precisamos de ser desafiados. Jesus, Ele quer desafiar-nos. Nós aqui podemos ler isto e achar Jesus estava a exagerar um bocado. Não é? Os discípulos só estavam confusos. Eles não sabiam muito bem. Não é? Estavam confusos, coitados. Não é? Pensavam que Jesus estava a falar de fermento do pão. Jesus estava a falar de fermento, que esquecemos de trazer pão. Jesus está preocupado que não vamos ter pão. Coitados. Mas Jesus não está muito nos coitados. Jesus não tem muita peninha deles. Não é? Nós gostamos que tenham muita peninha de nós. Não é? Que nos façam muitas festinhas. Não é? E é bom a gente fazer festinhas, também é bom. Mas o problema é que estamos muitas vezes viciados nisso. Jesus não está cá para nos fazer festinhas, irmãos. Ele está cá para nos chamar as coisas pelos nomes. Coração endurecido. Coitadinhos dos discípulos. Coração endurecido. Mesmo os discípulos tinham visto todos aqueles milagres. Estavam sujeitos ao coração endurecido. E o que é que nos pode amolecer o coração? O que é que nos pode, às vezes, quebrar o coração? Jesus, Ele prefere quebrar do que torcer. Já descobriram isso? Ele prefere quebrar do que torcer. Mas ele vai torcendo, a ver se a coisa vai ao sítio. Se não vai, Ele arranja a maneira de quebrar. Porque o coração humano é resistente, nós resistimos. É natural, o natural é resistirmos. Mas só Deus pode transformar o nosso coração. Ninguém pode transformar o nosso coração. Não é nenhuma atitude, não é nenhuma mudança dos outros, não é nenhuma coisa externa que aconteça à nossa volta, circunstâncias que mudem. Não é isso que vai mudar o nosso coração. Só o amor de Deus muda o nosso coração. Nós temos um coração novo, como cristãos, certo? Temos um coração novo, mas também temos um coração velho. Temos uma velha natureza. Ainda temos um coração que não está perfeitamente alinhado com Deus. Damos muito trabalho ao Espírito Santo. Ou sou só eu? Damos muito trabalho ao Espírito Santo e aos outros à nossa volta. Não é? Por causa da nossa dureza de coração. Todos temos. A pergunta que nós temos de fazer a nós próprios é: onde é que ela está? Onde é que ela está? Já fizemos essa pergunta hoje? Onde é que está a minha dureza de coração? Onde? Em que áreas ela está?
O que Deus quer de nós é que nós sejamos bebezinhos no colo do Pai. Por isso é que Ele diz que o reino de Deus é daqueles que são como as crianças. És tu e o papá? Já viste? Mas é isso, irmãos, que Deus quer de nós. Deus quer confiança, Deus quer fé. É preciso que o amor de Deus penetre o nosso coração. Nós temos que nos deixar levar, temos que nos deixar ir. Parar de resistir, deixar ir. Okay? Paulo, e ele ora o seguinte, eu tenho que andar, mas esta oração de Efésios 3 é muito rica, irmãos. Vejam o que é que Paulo escreve. Isto é uma oração. Também peço a Deus, qual é a oração de Paulo pela igreja? A oração de Paulo pela igreja, que é a ideia de Deus para a igreja, a ideia de Deus para nós. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Que fé, confiança. Que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Que nós lhe demos livre entrada nos nossos corações. Que estejam bem arraigados e alicerçados no amor. Alicerçados no amor. Seja o amor o nosso motor. O amor que nos move. Não o nosso ego, mas o amor. O amor que se manifesta sempre em relacionamentos. Manifesta sempre em relações. Nunca fica cá dentro. Só. Para poderem compreender com todos os crentes a grandeza, a largueza, a imensidão e a profundidade do amor de Cristo. A vida cristã é a exploração do amor de Cristo. É aprofundar o amor de Cristo. Nós conhecemos o amor de muitas formas. Conhecemos o amor pelo cuidado, pelo carinho. Conhecemos o amor também pela correção, quando Deus nos desafia. Né? E à medida, pelo perdão de Deus, à medida que nós vamos fazendo o caminho, vamos conhecendo mais desse amor. Mais dimensões, mais profundidade, mais altura, mais largura. Porque as diferentes circunstâncias, se nós estivermos alicerçados no amor, Deus vai nos mostrar outras dimensões do amor. Que sejam capazes então de conhecer o amor de Cristo, ainda que ele ultrapasse qualquer possibilidade de conhecimento, porque isto é um processo para a vida toda, há sempre mais para conhecer. Para que Deus vos encha com toda a sua plenitude. Demos louvores a Deus, o qual, pela força que nos concede, tem poder. Poder para quê? Para que é que serve o poder de Deus? Para realizar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou somos capazes de imaginar. Irmãos, sem amor interpretamos mal o poder de Deus. Com amor tornamos-nos participantes nesse poder. Nós tornamos-nos, nós fazemos parte do plano de Deus, da ação de Deus, do mover de Deus. O que é que precisamos? Precisamos de vigiar o fermento na nossa própria vida, vigiar a nossa própria dureza de coração, vigiar o nosso interior. Precisamos que Deus nos abra os olhos e que nos cure da nossa cegueira. E o poder de Deus manifesta-se na forma de cura da cegueira. É o último. O que é que acontece no versículo 22 a 26? Levam a Jesus um cego, pedem que lhe toque, Jesus pega-o pela mão, leva-o para fora da aldeia, cospe nos olhos do cego, impõe as mãos e pergunta, vês alguma coisa? Vês alguma coisa? E o homem abre os olhos e disse, vejo sim, vejo pessoas que parecem árvores a caminhar. Jesus pôs-lhe outra vez as mãos nos olhos e quando o homem voltou a abri-lo já via perfeitamente tudo quanto estava em volta. O que é que este milagre nos mostra? Depois de uma passagem, irmãos, as coisas não estão na ordem que estão por acaso, okay? No Evangelho. Não estão. Estão lá por um motivo. Porque é que Marcos, depois de Jesus repreender os discípulos, coloca uma cura de um homem cego? Porquê é que acham que Marcos faz isto? Foi por acaso, não se lembrava de mais nada. Olha, vou escrever aqui esta... Porquê? Porquê é que acham? Porque a cura do cego é mais do que um milagre físico. Marcos quer nos mostrar algo mais profundo do que uma cura física. Ele quer nos falar de cura espiritual, da cegueira. Da cegueira, os discípulos estavam cegos. Mas Marcos diz, Jesus cura-nos da cegueira. Ele cura-nos da cegueira. Ele curou este homem da cegueira.
Ele não quer apenas curar os olhos, quer curar o nosso coração. E nós vemos sempre parcialmente. Há árvores, há muitas áreas da nossa vida, nós só vemos árvores. Homens como árvores, pessoas que parecem árvores a caminhar. E Jesus quer nos dar uma visão completa. Mas para nos dar uma visão completa, nós temos que estar disponíveis para sermos curados. Temos que estar perto. Não é? Temos que pedir. Temos que buscar. E o poder de Deus não termina nas árvores, quando vemos pessoas como árvores. Deus quer fazer mais. Por isso é que Ele curou o cego de uma forma completa. Deus quer completar a sua obra em nós. Deus quer abrir-nos mais os olhos a cada dia. Nós temos pontos cegos. Temos pontos cegos na nossa vida. Há coisas que nós não vemos ainda. Sabem, uma lição que eu aprendi num curso que eu fiz no Desafio Jovem, que nunca mais me esqueço, falava as fases da maturidade. As fases da maturidade. A fase mais básica da maturidade é: eu não sei que não sei. Eu não sei que não sei. É a fase mais básica. Uma criancinha, ali como o Tintim, ele não sabe que não sabe. Ele não sabe que não sabe montes de coisas. Sabes que não sabes? Qual é a segunda fase? Como é que nós passamos à fase seguinte? Quando nós percebemos quando nós sabemos que não sabemos. Quando nós sabemos que não sabemos, aí estamos prontos para aprender. Quando nós sabemos que não sabemos. Quando nós só sabemos que nada sabemos. Aí estamos prontos para aprender. Quando nós não sabemos que não sabemos, só aprendemos de obriga. Temos que ficar de castigo, não é? As criancinhas, é preciso ficar de castigo de vez em quando. Não é? É preciso... Com as criancinhas pequeninas não se pode estar sempre com argumentação. Não é? Com argumentos racionais. Chega-se a um ponto e diz: não, tens que fazer. Eu disse, faz. Se não fizeres, ficas de castigo. Porquê? Porque a capacidade de entender e de aprender é muito pouquinha. É muito por causa da imaturidade. É normal isso. Não é normal é ficarmos assim muito mais tempo. Sem saber que não sabemos. E não há ninguém, nem o Papa, não é? Ninguém, nem o pregador mais célebre, nem a maior celebridade evangélica. Ninguém que veja tudo. Todos precisam de saber que não sabem. Nós precisamos de saber que não sabemos. Porque só aí é que nós estamos prontos para aprender. E quando nós não sabemos que não sabemos, nós estamos a aprender zero. Estamos a crescer zero. Podemos para os outros, podemos dar uma ideia de que somos muito maduros e tal. Mas se nós achamos que já chegamos ao topo, zero. Estamos a aprender zero, estamos a crescer zero. A nossa aparência é totalmente enganosa. Como aos fariseus. Os fariseus, toda a gente olhava para eles, uau, eles eram o máximo, não é? Eles não tinham nada para aprender, eles já sabiam tudo, eles só tinham para ensinar. Eles não tinham pais, eles só tinham filhos. Não havia pai para eles. Porque eles não aprendiam nada. Porquê? Porque eles não sabiam que não sabiam. Por isso é que nós só estamos prontos para ser curados da nossa cegueira quando nós entendemos que somos cegos. Quando nós entendemos que só vemos árvores. E aí nós chamamos outros. Ajuda-me a ver. Aí nós chamamos outros. Quais são os meus pontos cegos? Aí quando os outros nos ajudam a perceber isso, às vezes não é das melhores formas, mas não interessa. Para nós não é o mais importante, se não é da forma, não me fez uma festinha antes de me chamar a atenção, não me fez uma festinha. E a gente foca-se nisso, mas não é esse o nosso... O nosso objetivo não é sermos muito apaparicadinhos. Não, o nosso objetivo é crescer. Então, às vezes não é da melhor forma, isso não está correto, não é bom. Mas o que é que aquilo nos diz sobre nós? Nós estamos mais interessados nisso. O que é que eu preciso de aprender? Estamos mais interessados nisso. Quando queremos ser curados da nossa cegueira. Quando queremos continuar cegos a achar que sabemos já tudo. Aí
Aí vamos ficar iguais. E muito importante, só quando nós estamos nesse processo de cura da nossa cegueira é que nós estamos aptos a trazer cura a outros. Disseram-me uma frase, já não sei quem é que disse isso. Foi... Quem é que disse? Eu acho que comentei contigo, Tom. Que não sei quem é que me disse isto, mas... já sei quem disse. Foi no EJC, um pastor, no Encontro de Jovens com Cristo. Ele disse-me, feridas curadas é início de ministério. Nós só estamos aptos a ter ministério na vida das outras pessoas quando estamos curados. Quando estamos nos processos de cura. Pessoas mal resolvidas não conseguem ajudar outros a resolverem-se. E pessoas resolvidas, não estou a falar de pessoas que não têm mais nada para aprender, nem que não têm mais nada para crescer. Mas são pessoas em paz consigo próprias, com os processos que Deus traz à sua vida. Não andam a entender os processos de Deus como ataques. Porque às vezes nós entendemos assim. Porquê é que isto não está acontecendo? Deus está-me a atacar, Deus está-me a magoar. Às vezes entendemos assim. Em vez de abraçarmos isso, abraçarmos a cruz e dizermos isto é para meu crescimento. Como é que eu posso amar mais? Como é que eu posso aperfeiçoar, aprofundar a minha fé nesta circunstância? Deus cura-me da minha cegueira, porque eu não estou a ver, mas cura-me. Jesus estava a dizer esta frase para os fariseus. Ele estava a falar daqueles que julgavam os outros e que não sabiam que não sabiam. Que achavam que viam e por isso eram os maiores cegos de todos. Esses que tinham trave nos olhos e que estavam a andar a tirar o cisco dos olhos do seu semelhante. O que é que isso significa ter uma trave nos olhos? Significa que não há ali nada, não há ali crescimento nenhum. Não há ali humildade nenhuma, não há consciência da cegueira. Eu não tenho consciência da minha cegueira. Por isso sou mais cego do que os cegos que têm consciência da sua cegueira e que estão no processo de serem curados. Jesus diz isso para esses. Nós precisamos, se nós queremos ministrar cura a outros, nós precisamos de estar no processo de cura da nossa própria cegueira. Jesus fez isso com os discípulos. Não é? Os discípulos tiveram uma escola com Jesus, e depois vemos em Atos, no dia de Pentecostes, quando os discípulos começam, de facto, o seu ministério, mesmo a sério. Isto era um treininho, isto era uma escola de treino, era um estágio. Não é? Depois de Pentecostes, eles perceberam, depois daquele processo todo, Jesus teve que morrer, ressuscitar, aparecer, falar com eles, revelar-lhes, não é, o plano de Deus, subir aos céus, e aí eles entenderam. Aí eles estavam a ver tudo como árvores, como pessoas. Eles estavam a ver tudo como pessoas que eram árvores. Ali, os olhos deles foram abertos. Não é que eles não tivessem coisas para resolver, porque eles eram humanos como nós. Mas percebem, eles chegaram àquele ponto em que eu entendo o processo de Deus. Eu entendo o que é que Deus quer fazer. Estão em paz com o processo de Deus. Por isso é que eles nos puderam escrever todas estas cartas e evangelhos para nos explicarem o plano de Deus. E este é o plano de Deus. O plano de Deus é trazer-nos revelação. Revelação. Como é que nós sabemos que estamos a experimentar o poder de Deus? Estamos a ter revelação de pontos cegos no nosso caráter e atitudes? Esta imagem é do filme Matrix, mais uma vez. Não é? Quando o protagonista, ele passa por muita revelação, não é? E chega ao fim, a maior revelação que ele tem é quando está cego. A maior revelação que ele tem é quando está cego. Aí é que ele vê tudo claramente. É isto que nós precisamos. De entender que estamos cegos e precisamos que Deus nos revele a nossa cegueira, para assim nós podermos estar prontos para aprender e para ministrar a outros. Não ministramos como pessoas que já sabem tudo e que já viram tudo, mas como pessoas que estão também no processo de cura da cegueira. E trazemos as pessoas connosco, porque nós somos cegos também no processo de cura. Mas já entendemos esse processo, já entendemos o que é que Deus quer fazer. Já tivemos revelação disso. Conclusão, irmãos, para terminarmos.
O verdadeiro poder é o poder do amor. A essência do poder de Deus é o amor. É o amor que supre necessidades. Essas são as dimensões do amor de Deus que as manifestações do poder de Deus nos revelam. Supre necessidades, os alimenta. É um poder que não se exibe, que resiste até ao exibicionismo. Jesus faz de propósito, não vou fazer nenhum milagre porque é isso que eles querem. Eu não lhes vou dar aquilo que eles querem. Eu não vou corresponder às expectativas deles. E o poder do amor guarda-se do exibicionismo. Não quer aparecer mais do que o necessário. Estávamos a falar na semana passada de Jesus guardar segredo, né? Também por causa para não fazer demasiado alarido, né? Não atrair demasiadas atenções, mas por um motivo também. É que Jesus não queria aparecer. Sendo Deus, Ele não quis aparecer. Nós, que não somos Deus, muito menos devemos querer aparecer. Não ter ânsia nenhuma por protagonismo. Ânsia nenhuma por admiração. Por reconhecimento. Isso são coisas que nos alimentam, mas é um alimento errado, é um alimento mau. O verdadeiro poder do amor transforma corações. E os discípulos precisavam disso. Eles tinham os corações endurecidos. Precisavam que Jesus lhes dissesse as verdades. O vosso coração está endurecido. Vocês não percebem, nem entendem. E que os ajudasse no processo de crescimento. E de cura de cegueiras. O poder do amor cura cegueiras. Estamos nós a ter revelação dos nossos pontos cegos. Qual foi a última vez que nós entendemos alguma coisa sobre nós que estava oculta? Para a qual nós estávamos cegos? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que Deus nos revelou alguma cegueira na nossa vida? Sobre nós, sobre o nosso coração, sobre o nosso caráter, sobre a nossa personalidade, o nosso temperamento. Quando é que foi a última vez? Não vem assim algo prontamente à mente? Ou é preciso ir muito lá atrás? Porque se é preciso ir muito lá atrás, precisamos de estar mais empenhados no nosso processo de cura das nossas cegueiras. Precisamos de pedir mais revelação a Deus e estar preparados para a resposta. Porque as respostas doem, muitas vezes. O mundo busca poder para controlar. Controlo, todas as palavras que nós... Isso é um entendimento do mundo. Controlo, ambição, destruição, corrupção, uma palavra que ninguém disse, mas houve alguém que disse, já não sei quem, mas que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Quanto mais poder, mais vulnerável é à corrupção. Por isso é que nós vemos tudo o que vemos aí. Porque o poder corrompe. Mas esse é o poder do mundo, esse é o entendimento do mundo sobre poder. O entendimento do Evangelho é totalmente diferente. É o contrário disso. O poder de Deus é fraqueza. É verdade isto? Qual é a passagem, irmã? O poder de Deus, eu regozijo-me nas injúrias, nas perseguições, por amor a Cristo, nas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. A fraqueza, o poder de Deus é fraqueza. O poder de Deus manifesta-se na fraqueza. Vasos de barro, nós somos vasos de barro. Nós não somos nada de especial, somos fracos. E é assim que o poder de Deus se manifesta. Então nós não temos que nos fazer de fortes. Nós não temos que ficar muito bem na fotografia. Nós não temos que parecer aos olhos dos outros que somos invulneráveis, super-homens, super-mulheres. Nós não temos que parecer. Nós não temos que andar obcecados em criar uma imagem boa sobre nós.
Jesus revela um poder que é amor transformador, vivido em família. Porque isto é para viver em família, irmãos, como tudo. Jesus no centro é família. Como é que se vê se Jesus está no centro? Se estamos a viver família, realmente. Porque se estamos a viver sozinhos na nossa caminhada, cavaleiros solitários, então podemos ter a certeza que Jesus não está no centro disso. Família é envolvimento, é permitir que outros façam parte da nossa vida. É ter comunhão com outros. É caminhar juntos. É ser vulnerável. Vulnerável. É não criar barreiras e muros à nossa volta para que ninguém entre e nos ponha em causa. Não, é ser vulnerável. É arriscar a sofrer. É arriscar a ser desiludido. É arriscar a que outros não correspondam às nossas expectativas. Isso é ser família, irmãos. Se estivermos sozinhos no nosso buraquinho, olha, aí ninguém vai defraudar as nossas expectativas, ninguém nos vai magoar, ninguém vai trair a nossa confiança, vai ser tudo ótimo nesse aspecto. Só que depois vamos morrer. Porque nós não fomos feitos para estar sozinhos, nós fomos feitos para ser família. Mas para nos protegermos, às vezes, nós queremos nos isolar. É uma forma de proteção. Quando nos isolamos. Porque fomos magoados, porque temos marcas, traumas, coisas que vivemos. Que Deus nos ajude, amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Precisamos da graça de Deus. Olha, que cada um de nós saia daqui hoje com este propósito. Bem, abraçar esta vida que Deus tem para nós. Abraçar esta missão de cuidar de outros, mas de nós entendermos que nós precisamos de ser cuidados, precisamos de ser curados, precisamos de que os nossos olhos sejam abertos, precisamos de crescer, precisamos de amadurecer. Com isso, Deus vai nos aperfeiçoar para nós podermos ser uma bênção maior para outros também. Para a nossa felicidade, para o nosso bem e para o bem de todos os que nos rodeiam. Mas temos de estar dispostos a abraçar a cruz. Temos de estar dispostos a andar num caminho estreito, um caminho difícil. Temos de estar dispostos a ser bebés no colo do Pai. Bebés que o Pai leva para onde Ele quer. Pega-nos no colo, leva-nos para onde quer. Submete-nos a coisas que nós não gostamos. Mas se queremos ser grandes no reino de Deus, temos que ser muito pequeninos no colo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Irmãos, eu vou-nos convidar a orar no nosso lugar. A pedir que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Em forma de amor transformador. Pedir poder é pedir transformação. Pedir poder é pedir processo de Deus. Pedir poder é pedir que Deus nos envie para participar no milagre que Ele quer fazer na vida de outros, na transformação que Ele quer operar nos outros. É pedir para Deus nos enviar a distribuir pão e peixe que Ele multiplica. No nosso lugar, vamos pedir a Deus o seu poder. Pai, que o Teu poder se manifeste na nossa vida.
Mas ajuda-nos a ter consciência do que estamos a pedir, Deus. Ajuda-nos a ser vulneráveis, permeáveis, mansos, moles, bebés, que se deixam ensinar por Ti, revelação da Tua palavra, pelas circunstâncias que Tu permites que venham à nossa vida, muitas vezes envias sobre a nossa vida. Circunstâncias às quais Tu nos expões para nós fazermos as aprendizagens que precisamos de fazer. Vulneráveis a outros, Pai. Sejam eles quem forem. Outros, sejam eles amigos, sejam pessoas até que nos querem mal, sejam críticos. Possamos aproveitar as oportunidades que Tu crias à nossa volta por causa do Teu grande amor, para nós aprendermos, para nos trazeres crescimento, para sermos a cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, até chegarmos à estatura do varão perfeito, até chegarmos ao Teu ideal, que é Cristo. Pai, muitas vezes isso desgasta-nos, muitas vezes isso entristece-nos, muitas vezes isso sobrecarrega-nos emocionalmente, ficamos desanimados até. Ajuda-nos a ir além disso, Pai. Ajuda-nos a não ficar amarrados e presos a esses sentimentos. Ajuda-nos a olhar para o propósito maior que Tu tens para nós, Deus. Sejamos pessoas ensináveis, Deus. Pastoreáveis, Deus. Deus, que os nossos egos não sejam ídolos na nossa vida. Não sejamos pessoas intocáveis. Não sejamos pessoas que se isolam para se protegerem e ficarem resguardadas dos Teus processos. Deus, obrigado por nos revelares os nossos pontos cegos. Que os nossos corações sejam contritos e quebrantados, prontos para abraçar aquilo que Tu envias. E perdoa-nos, Deus, quando nós resistimos e nos endurecemos. Perdoa-nos a nossa dureza de coração. Perdoa-nos, Deus. E livra-nos das estratégias do diabo. Livra-nos dos enganos. Livra-nos de nós próprios, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.